Boa noite, amigos que nos assistem através das redes sociais, Facebook e YouTube. Nós agradecemos a sua participação conosco. Pedimos também a você que nos assista também aos domingos pela manhã, culto da Escola Bíblica Dominical, começando às 9h30 a mensagem, e também à noite às 18h30, culto evangelístico. Você pode nos assistir e também se inscrever no YouTube, ativando lá o sininho para você receber os nossos vídeos. Agradecemos a todos, pedindo a graça do Senhor sobre as vossas vidas. Vamos continuar em nossa meditação do estudo de quarta-feira, da meditação de quarta-feira sobre a punição eterna à humanidade. A punição eterna à humanidade é uma continuação de quarta-feira. Vamos ler hoje em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 23, e assim diz a palavra do Senhor, registrada em Lucas 16, 19 a 23. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Pai, a tua palavra foi lida. Fala a nós nesta noite através do teu servo, para a glória e honra do teu nome. Abençoa todos quantos estão nos assistindo através dessa live. Abre o entendimento de cada um para compreender a tua palavra, de maneira que em tudo seja glorificado o teu nome, Pai. Nós pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém. A partir de que o homem ele pecou e ele desobedeceu a Deus, então veio a punição. E a punição maior para o homem é essa aqui, a punição eterna à humanidade. Jesus Cristo, Deus, quando o homem pecou, aliás, antes que o homem pecasse, ele havia avisado o homem que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que ele comesse, certamente ele morreria. O homem não morreu da morte física, mas ele morreu espiritualmente. Depois ele veio a morrer, sofrer a morte física. E então, agora, após a morte física, tem vida, a vida continua na eternidade. Isso é uma punição à humanidade por causa do pecado, da desobediência do homem para com Deus. Nós temos que este homem, esses dois personagens, o rico e o Lázaro, ambos morreram e ambos tiveram um fim totalmente diferente, lugares diferentes. Isso porque eles tiveram atitudes diferentes quando estavam aqui na terra, ainda em vida. Eles então escolheram ou tomaram uma decisão. O ser humano, ele toma a sua decisão, ele é responsável pela sua vida, ele é responsável por tudo o que ele faz. Perante Deus, todo ser humano, ele é responsável perante Deus, tá? A nossa lei, ela fala do menor de idade, 17 anos, vai até 18, até completar 18 anos, antes disso ele é menor de idade, mas para Deus, 17 anos, 18 anos, 16 anos, 14 anos, ele é responsável pelos seus atos diante de Deus. O ato de pecador, então não escapa diante de Deus. E aqui nós temos a punição à humanidade eterna. E Jesus revelou aqui o destino de dois homens pós-morte. Ambos foram ao Sheol ou Hades, né? Explicamos na quarta-feira o que é Sheol ou Hades, que é a sepultura. E
Então, é um lugar dividido. Isso aqui é um lugar dividido, Sheol, o Hades é um lugar dividido. Nós temos, nesses dois lugares divididos, ali nós temos o grande abismo, né, que separa os dois lugares, o seio de Abraão e também o Hades. Há essa separação. O Hades é um lugar de tormento, né, e o seio de Abraão é o lugar de descanso do povo de Deus. Então, ambos chegaram ao fim da sua vida terrena. Tanto Lázaro quanto o homem rico, eles chegaram. Mas com destinos diferentes, nos mostra a Bíblia. Então, após a morte, o espírito de quem foi lavado pelo sangue de Cristo vai para onde Cristo está. No versículo 22, nós temos essa confirmação. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então veja bem aqui que o Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão. Então por que Lázaro foi levado ao seio de Abraão? Porque Lázaro, ele tomou uma decisão enquanto aqui estava de reconhecer o seu estado de vida espiritual, que estava morto. Era um estado de morte espiritual. E ele, para ter vida espiritual, ele precisava de Jesus Cristo. E essa morte espiritual estava dizendo que ele era um pecador. E ele estava longe da presença de Deus, longe da comunhão com Deus. Então ele precisava, através de Jesus Cristo, receber o perdão dos seus pecados. A justiça de Deus era imputada a ele. Então Lázaro tomou essa decisão, recebendo a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É o que a Bíblia ela chamou de Abraão de o crente Abraão. E aqui é o crente Lázaro, aquele que creu no poder salvífico de Jesus Cristo e é também amigo de Deus. O espírito de quem morre sem ser lavado no sangue de Cristo não vai para o seio de Abraão, ou seja, não vai à presença de Deus, não vai para onde Jesus está. Há uma separação desses lugares, há uma fenda que separa, um abismo que separa os dois lugares, o inferno e o céu, a morada de Deus, a morada dos santos, dos redimidos. No versículo 23 nós temos: no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, temos aqui que o espírito desse homem rico estava no tormento eterno, no inferno. Ele morreu e na eternidade ele chegou, estava vendo. Então veja bem que quando a pessoa morre, a parte espiritual sai e vai para a eternidade e vai ao destino que ele escolheu. Então esse homem, quando ele morreu, o espírito dele, que é essa parte espiritual que Deus fez, porque Deus fez o homem de duas coisas: a parte material, que é o físico, e a parte espiritual, que é o espírito. Então, este é que é lavado pelo sangue do Cordeiro, que é o perdão dos pecados, que na teologia é chamado de o homem, né? Então, aqui este homem foi lavado, mas agora ele está, este homem, ele não foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Por que ele não foi lavado? Porque ele tomou uma decisão de não reconhecer que era um pecador, como Lázaro fez. Não tomou a decisão de reconhecer que o que ele tinha não servia para alcançar ou dar-lhes um lugar na eternidade onde Deus estava. Então, ele morreu sem Cristo e sem salvação. Ele foi para o inferno não foi porque ele era rico. Ele foi para o inferno não é porque ele estava bem de saúde. Ele foi para o inferno não é porque ele tenha sido mau esposo ou não, mas ele foi para o inferno como todo o ser humano vai para o inferno, rejeitando a Jesus como Salvador da sua vida. Ele rejeitou, e isso a Bíblia está mostrando, o destino da humanidade. Então ele foi para o inferno porque ele rejeitou o único meio de salvação, o plano salvífico de Deus, através de Jesus Cristo. O espírito dos redimidos, ou seja, dos crentes, no caso do Lázaro, foi visto pelo rico. O rico viu o espírito de Lázaro, ele viu Lázaro
mas ele não pôde falar com Lázaro. Ele estava no tormento, o rico estava no tormento. Assim é o lugar para todas as pessoas que não têm Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Mas, entretanto, ninguém que está no paraíso ou ir no tormento eterno, se ressuscitar, não convencerá os seus parentes de que eles precisam de Jesus para ser salvos. E também saber que o inferno existe, que o céu existe, que o inferno é um lugar de tormento, não garante vida eterna. Então veja bem, nem o Lázaro quanto o rico, eles podem sair do lugar em que eles estão agora. O rico que morreu sem Cristo está no tormento eterno, no inferno, aguardando o dia do julgamento. Então ele não pode sair daquele lugar onde ele está. Como também Lázaro, o crente Lázaro, ou todos os crentes em Jesus Cristo, salvo por Cristo, estão nas mansões celestiais, aguardando a glorificação do seu corpo, para que eles voltem a ser completos e eles então vivam para sempre, vão viver completos para sempre adorando a Cristo. O rico em tormento, ele lembrava de Lázaro e de sua família. Então isso nos mostra que a pessoa não esquece do seu passado. Então nós temos que o rico, ele lembrou-se de Lázaro, ele viu Lázaro, lembrou-se, aquele ali é Lázaro, ele conheceu Lázaro. E ele sabia que Lázaro era lá, eles moraram aqui na terra, o rico se lembrou. O rico também, ele se lembrou da sua família, ele se lembrou dos seus parentes, ele se lembrou de tudo o que ele tinha feito, da decisão que o levou ao tormento eterno, da decisão que o levou a essa separação. Lázaro tão longe dele. Ele agora queria falar com Lázaro, queria um favor de Lázaro, mas Deus não permitiu. Abraão aqui representava Deus, Deus não o permitiu. Então, as pessoas estando no inferno se lembram do seu passado, e somente para quem está no tormento eterno é que se lembram desse lugar terrível, ou seja, lembra-se do seu passado. O único meio do homem livrar-se é reconhecer o seu pecado e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus chamou a Bíblia, ou seja, as Escrituras Sagradas, de Moisés e os profetas. Ali estava a Escritura do Antigo Testamento, que falava do Cordeiro, que falava do sacrifício, que falava de Jesus Cristo. Nem mesmo uma pessoa morta ressuscitada poderá levar alguém a crer em Jesus Cristo. Não adiantava eles ressuscitarem, não adiantava nem do lado de Lázaro, nem do lado do rico ressuscitar para pregar o Evangelho. Não adiantava também que Deus ressuscitasse alguém, mandasse a terra e pregar. Por quê? Porque isso não ia adiantar nada, porque eles não iriam se converter. Então muitos só vão acreditar no inferno, só vão acreditar na existência do inferno quando lá chegam, porque escolheram continuar em sua rebeldia contra Deus, porque escolheram ficar longe de Deus, escolheram então afastar-se de Deus, achar que não é verdade. Essa é a punição à humanidade. Mas a mensagem que Cristo deu é para todos, para que os homens se arrependam dos seus pecados, para que os homens saibam, a humanidade saiba que ela está condenada ao tormento eterno, exceto para aquelas que receberem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Essa escolha é feita enquanto a pessoa está aqui nessa terra, enquanto ele está vivendo aqui. É aqui que você faz a sua escolha, é aqui que você decide entre dizer sim para Deus ou não. Você tem o livre-arbítrio e você pode fazer isto. E medite no que você está vendo, medite no que você ouviu. Lembre-se, quando daqui você partir, onde você vai viver na eternidade? A Bíblia está mostrando 2 lugares, o tormento eterno e o descanso eterno. Qual desses lugares você vai viver? Que Deus nos abençoe. Amém. Lembrando que a nossa igreja, ela está filiada à Missão Brasileira Batista da Fé. Até quarta-feira, se Deus quiser.